Olá, amigo concurseiro, amiga concurseira, tudo bem com vocês? Meu nome é Milena Sapienza, eu sou delegada de polícia no estado de São Paulo e sou professora aqui no Q-Concurso de Penal e de Medicina Legal. Hoje vamos estudar antropologia, uma matéria super importante, super presente nos nossos plantões policiais e é a matéria que nos permite identificar alguém. Então vamos dar uma olhadinha o que a antropologia estuda, né? Qual é o objeto da antropologia? Lembrando que o PDF está completíssimo, tá? Estudem pelo PDF. Aqui nos slides eu trago o que a gente tem de mais importante, mais cobrado, o que eu acho que a gente tem que discutir em aula, mas o PDF é bem completo, não deixem de ler o nosso PDF, tá? E a antropologia forense, ela estuda a identificação do ser humano. Através de um processo técnico-científico, a gente identifica quem é aquele ser humano, seja vivo, num caso de desaparecimento, ou morto, num caso de homicídio, de um corpo encontrado, né? E esse morto ele pode ser identificado até pelos seus restos mortais, esqueleto, ossos. Então a gente tem várias formas de identificar um morto, né? Pode ser para identificação de impressão digital, pode ser arcada dentária, pode ser restos mortais. Então várias formas de identificar essa pessoa morta. E a gente precisa saber a diferença entre identidade e identificação. Outro dia caiu numa prova, o examinador trouxe pra gente como sendo sinônimo identidade e identificação. E um monte de gente marcou que era sinônimo. Então vamos prestar bastante atenção que não são sinônimos. A identidade são aquelas características individuais que cada um traz. Então é o conjunto dessas características que individualiza uma pessoa e a diferencia dos demais. Isso é identidade. A minha identidade, a minha digital comprova a minha identidade. As minhas características comprovam a minha identidade. Agora, o que comprova essa identidade, o que identifica essa pessoa, é um processo, um método que a gente chama de identificação. Então, o método que identifica alguém é o método de identificação. E esse método traz para a gente a identidade de alguém, tá? Então, não confundam o método com as características pessoais que cada um tem. E esse reconhecimento, ele é feito através de comparação, né? Então, quem vai fazer o reconhecimento, a identificação, vai comparar uma digital com um banco de dados, né? E assim é feito esse método, assim que ele chega à identidade de alguém. E quais os requisitos que tem que ter para que esse método de identificação seja aceito? Quais os requisitos que tem que ter para que seja confiável que aquela identidade é daquela pessoa? Primeiro, unicidade ou individualidade são os elementos específicos daquele indivíduo que o diferenciam dos demais. Segundo, imutabilidade, características que não mudam e não se alteram facilmente com o tempo. Perenidade, a capacidade de certos elementos resistirem à ação do tempo. Alguns doutrinadores entendem que imutabilidade e perenidade são a mesma coisa. Alguns doutrinadores entendem que a perenidade é uma característica da imutabilidade. Então, nem todos os doutrinadores entendem que são dois requisitos próprios, mas alguns doutrinadores trazem como sendo requisitos autônomos, a imutabilidade e a perenidade. Praticabilidade, o processo não pode ser complexo, ele tem que ser simplificado tanto na obtenção da identidade quanto no registro desses caracteres, tá? Então, ele deve ser simplificado, o menos invasivo possível, tá? E a classificabilidade exige uma certa metodologia no arquivamento para facilitar que a gente consiga buscar nos nossos bancos de dados quem é quem, né? Então, estes são os requisitos para que aquele método de identificação seja aceito, seja considerado válido. A gente tem dois tipos de identificação. A gente tem a identificação médico-legal, que é feito por um médico legista, através de conhecimento, técnicas, ele identifica a espécie, a idade, o sexo, é uma perícia, né, que é feita. E nós temos a identificação policial, que é realizada por policiais, independe de conhecimentos médicos, e ela pode ser realizada através da impressão digital, através de uma fotografia, um retrato falado,
tem outros métodos que não essas técnicas médico-legais, tá? O método digital é usado em todo o plantão policial, porque a gente precisa saber se aquela pessoa que está lá é quem ele está falando ou não. Imagina que eu estou registrando um boletim de ocorrência e está lá, não deu flagrante, mas a gente vai instalar um inquérito e tudo mais, e o averiguado ele mostra um documento e fala que ele é o João da Silva. Se eu não identificar essa pessoa e não tiver certeza que ele é o João da Silva, como eu vou saber se aquele documento dele, de repente, não é de um primo, de um irmão, alguém que a fotografia é parecida, ou uma foto dele de criança que não dá para reconhecer? Então, muitas vezes, as pessoas chegam na delegacia e é um procurado, e está usando documento de outra pessoa para a gente não perceber que é procurado. Então, na delegacia, os policiais tiram a impressão digital para que a gente possa identificar aquela pessoa e ter certeza que ele é ele mesmo. Às vezes a gente faz um flagrante inteiro, tá tudo pronto, e aí quando chega no final, a identificação fala que ele não é aquela pessoa que ele está dizendo. Ah, ó, ele não é o Antônio não, esse documento é falso. E aí a gente tem que refazer todo o flagrante, acrescentar a falsa identidade e tudo mais, né? Porque se a gente não confirmar, a gente não tem como, pelo simples apresentação de um documento, ter certeza de quem é aquela pessoa. Por isso a gente tem a identificação policial, que é realizada através de identificação digital, ou às vezes um retrato falado, alguma coisa, depender do caso, mas são identificações que a gente faz policiais. Um reconhecimento, a gente tem lá 3 pessoas para a vítima reconhecer, ela vai na sala de reconhecimento e pelas características físicas, pela memória dela do dia do evento, né? Ela vai identificar se é aquela pessoa ou não. Ah, o indivíduo que está com o número 2, com certeza absoluta, é aquele indivíduo que me assaltou, eu lembro da feição dele, lembro do olho. Então a pessoa descreve as características do criminoso antes de ver, né? Já descreve, passa as características. Terão pessoas parecidas naquela sala de reconhecimento. A vítima vai naquela, né? O criminoso não tem acesso à vítima, né? A vítima vai naquela sala, vê as pessoas que estão lá com os números e fala se algum deles é com certeza o criminoso. E assim é feito o reconhecimento, também é uma identificação feita na seara policial. E a gente tem a datiloscopia, que é a ciência que identifica pessoas por meio das impressões digitais, pelos desenhos formados pelas cristas papilares das extremidades digitais. Hoje, lógico que a gente tem o reconhecimento facial, né? Então, tem lugares que tem câmeras e já tem um cadastro lá de pessoas que já se envolveram em crimes, e aí quando mostra a cara daquela pessoa já identifica. Então hoje nós temos vários tipos de reconhecimentos, mas o método datiloscópico ainda é o mais utilizado no nosso dia a dia, a gente usa digital muito para identificar as pessoas. E o método que a gente usa é esse método de Vucetich, que é baseado na identificação dos deltas dos dedos das mãos. E esses deltas são pequenos ângulos ou triângulos, né, formados pelas cristas papilares no ponto de encontro dos 3 sistemas de linha, marginal, basal e nuclear. Então, a partir do desenho da digital, a gente tem a identificação daquele indivíduo. Os desenhos papilares, eles entram no reconhecimento que a gente falou que é aceito? Ele é um método aceito? Sim, por quê? Porque tem a perenidade, né? As papilas dérmicas, elas surgem aos 6 meses de vida intrauterino e se conserva até a putrefação, então tem a perenidade. Tem a imutabilidade, eles não se alteram. Tem a variedade, os desenhos são individuais. E tem a praticabilidade, que é uma colheita rápida, segura, não invasiva, fácil de arquivar. Então, a gente tem as características necessárias para que esse seja um método aceito na identificação de alguém. E o desenho digital é o que a gente tem aqui na mão. Se você olhar no meu dedo, você vai ver o meu desenho digital, tá? Então, você olha e fala, olha, tem as cristas aqui, tem o delta aqui, você enxerga o meu desenho digital. Se eu pegar esse desenho, passar lá no nosso carimbo, né, que o pessoal fala do capianinho, passar no carimbo e colocar num papel, aí a gente vai ter a minha impressão digital. Veja uma coisa importantíssima. O que você vê no meu desenho digital, no meu dedo, vai ficar ao contrário na hora que a gente coloca no papel, certo?
A impressão digital, ela é o reverso do desenho digital. E por que eu estou frisando isso e falando isso com tanta ênfase? Porque o examinador, ele quer pegar a gente, né? Ele quer que a gente erre. Então, a gente decora como que se dá esse sistema de identificação. Ah, tem que ter um delta direita, um delta esquerda, a gente decora tudo isso. Mas a gente está falando da impressão digital. Se o examinador trouxer para a gente alguém olhando o próprio dedo, não uma impressão digital, a gente tem que inverter o desenho, concorda? Por quê? O que está aqui no dedo vai ser invertido quando vai para o papel, quando a gente tira a impressão digital, tá? Então, o desenho digital é o que está no dedo, e a impressão digital, que é o reverso, ela é um ajuntamento de linhas brancas e pretas sobre determinada superfície, e ela sempre vai ser o reverso do que está desenhado no nosso dedo, tá? E como se dá essa identificação datiloscópica? A gente identifica pela presença ou não de delta numa impressão e onde ele está, né? Onde que ele está localizado. E a partir daí, a gente tem 4 tipos fundamentais de identificação. Verticilo, presença de 2 deltas e um núcleo central. Presilha externa, lembra do E? A gente encontra um delta à esquerda do observador, externa, esquerda, lembrem do E, né? E de um núcleo voltado em sentido contrário ao delta. Presilha interna é a presença de um delta à direita do observador, direita com I também, né? Então, presilha interna. E o núcleo voltado à esquerda. E o arco, começa com A, é a ausência de deltas, tá? Não tem núcleo. Então, para a gente lembrar, tem que lembrar que a presilha externa, o E, é de delta esquerda. Presilha interna é de delta direita. E o arco, A, de ausência de delta. E não tem núcleo, tá? A gente decora desse jeito para na hora não esquecer, mas a gente tem que lembrar que o desenho é uma coisa e a impressão digital é outra também, para não cair na pegadinha que a gente decora tudo e o examinador vai lá e derruba a gente, né? Vamos lá. Eu trouxe aqui um quadrinho, né? Esqueci agora o nome, um quadrinho aí para vocês decorarem, uma tabela, né, para vocês lembrarem disso daqui e não esquecerem nunca mais. O dedo polegar, ele é representado por uma letra maiúscula. Todos os outros dedos são representados por número, tá? Então, a gente tem que o verticilo, ele é a letra V, certo? E aí, vocês vão lembrar que o V corresponde ao número 4, se for algum dos outros dedos. Presilha externa, letra E, se for em algum dos outros dedos, número 3. Presilha interna, letra I, como a gente já viu. Número 2, arco A, número 1. Milena do céu, como é que eu vou decorar isso? Gente, olha que fácil. A gente lembra que o verticilo é V, presilha externa é E, presilha interna é I, arco é A. Não dá para errar isso, porque né, a gente já decorou que E e I, não tem como errar. A gente vai colocar na ordem que forma véia, tá? Então, a gente vai colocar véia. Verticilo, V, externa E, interna I, arco A, véia. E esse véia, que já tem menos tempo para viver do que já viveu, vai ser ao contrário, 4, 3, 2, 1. Porque tá para morrer a véia, né? Ela tem menos tempo de vida a viver do que já viveu. Então, a gente vai lembrar que a ordem é de 4 a 1, né? É decrescente, 4, 3, 2, 1. E véia, é assim que a gente vai memorizar esse quadrinho. Então, para lembrar, polegar é letra, os outros dedos são números. Para lembrar qual corresponde a cada um, a gente vai lembrar do véia, decrescente, 4, 3, 2, 1, morreu, tá bom? Então, não vamos esquecer, vamos decorar esse quadrinho. Nunca mais a gente vai esquecer que o dedão é letra, os outros dedos são números. E a gente vai fazer essa ordem decrescente da véia. Ó, gente, se vocês errarem essa, hein? Não pode. Aí a gente tem que lembrar também que o X simboliza um defeito por uma cicatriz ou qualquer alteração. Tanto faz o dedo, tá? Dedão ou qualquer outro dedo é X, polegar, né? Não dedão. E o 0 também simboliza amputação, falta parcial ou total do dedo. Em qualquer dedo também a gente simboliza com o 0. Tanto faz se é polegar ou os outros dedos. E agora a gente vai ver
como que vem a individual datiloscópica, como que ela vem definida para a gente. Ela se divide em duas partes. Tem o numerador acima da linha e o denominador abaixo da linha. O numerador acima da linha é a mão direita. O denominador abaixo da linha é a mão esquerda. O polegar é sempre uma letra e os demais dedos sempre um número, lembrando do VEA 4321. Então, vamos dar um exemplinho. Aqui eu trouxe o desenho para vocês visualizarem, né, o que é o verticilo, que é o V, a presilha externa à esquerda, tá aí o E, presilha interna à direita, tá aí o I, e o arco, que também tá aí, que é o número 1. Aí eu trouxe um exemplo para a gente entender como isso funciona. O exemplo tá aqui. O nosso numerador, que é a mão direita, tá em cima, E0313. O nosso denominador abaixo da linha é a mão esquerda, AX442. Então, a mão direita é a parte de cima, a gente tem que o polegar é a letra, então é a presilha externa. Os outros dedos são 0 amputado, que é o indicador, o dedo médio é presilha externa, o dedo anular, arco, dedo mindinho, presilha externa, lembrando do VEA 4321. Mão esquerda abaixo da linha, o polegar é a letra, arco, o indicador é um dedo defeituoso ou cicatriz, dedo médio, verticilo, dedo anular, verticilo, dedo mindinho, arco. Lembrou do VEA 4321? Lembrou que o direito está acima, o esquerdo abaixo? Não tem erro, não tem como errar, tá? O numerador que está acima, que é a mão direita, é chamado de série. E o denominador que está abaixo, que é a mão esquerda, é chamado de seção. O examinador usa muito esses termos, tá? Então não vamos esquecer. Desenho digital na pele, impressão digital na superfície, as presilhas se invertem, não vamos cair em pegadinha. Trouxe umas questões aqui para a gente resolver juntos, para a gente ver se entendemos bem essa matéria. Delegado de Polícia do Ceará. No sistema datiloscópico de Vucetich, a presença de 2 deltas e um núcleo central numa impressão digital caracteriza o seguinte tipo fundamental: arco, presilha externa, verticilo ou presilha interna. Letra C, verticilo. Vejam que ele está falando na impressão digital. Se ele fosse maldoso, ele ia falar no dedo, a gente ia ter que lembrar que inverte. Delegado de Polícia do Espírito Santo, considerando o uso de dados antropométricos e antropológicos para determinar a identidade civil de uma pessoa no âmbito da identificação judiciária, assinale a opção correta. A presilha interna é caracterizada pela presença de 2 deltas à direita errado. No sistema datiloscópico de Vucetich, o delta é característica fundamental, sendo o encontro das linhas marginais com as basais limitado internamente pelas linhas nucleares. Certo, a gente viu isso. O arco é caracterizado pelo encontro dos temas basilares e marginais com 2 deltas. Errado. Verticilo é o encontro de 3 deltas. Errado. Presilha externa é a presença de 2 deltas à direita do observador e um núcleo voltado à direita. Também errado. Nós estudamos isso direitinho, não dá para confundir. Pessoal, a matéria não é difícil, mas ela é chatinha. Tem que decorar, tem que estudar com bastante atenção e ficar muito atento. Porque o examinador, ele consegue fazer, às vezes, a gente se confundir. Então, a gente tem que lembrar como são os sistemas de identificação, as características. Lembrar que a gente mais usa é o datiloscópico. Lembrar que o que a gente analisa é a identidade, né? A identidade digital que está lá no papel, não o que está no dedo, não os desenhos. E lembrar do denominador, do numerador e lembrar do VEA 4321. Tá legal, pessoal? Com isso, tenho certeza que vocês vão tirar de letra. Leiam o PDF, resolvam o máximo de questões possíveis. Bons estudos, a gente se encontra na nossa próxima aula. Até lá!